hoje eu estou recebendo aqui no estúdio, ela que se encontra aqui, nossa querida médica, coloproctologista Conceição Aquino, que aceitou o nosso convite em pleno quase final de ano, próximo do Natal, para conversar com a gente e explicar um pouquinho mais a respeito das inflamações na área íntima, né? Que aconteceu aí recentemente, quando acontece com essas celebridades, quando acontece com os influencers, com certeza a mídia comenta, todo mundo fica falando, não porque não já existisse, mas na verdade é porque essas pessoas, de uma certa forma, estão influenciando e acaba chegando mais rápido na mídia do que qualquer outra pessoa comentando. Às vezes fica muito próximo de casa, uma amiga, um conhecido, mas quando é uma influencer, quando é uma pessoa que está na mídia, chama mais atenção. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia. É um prazer estar recebendo você aqui. E, gente, é o seguinte, nós gostaríamos de chamar a atenção de quem está assistindo o nosso programa agora, porque nós vamos falar de cisto ou abscesso. E nós vamos entender como o quadro aconteceu na vida da influenciadora Dora Figueiredo, que de uma certa forma achei ela extremamente inteligente, uma pessoa sensata, que falou sobre um assunto delicado que muitas vezes as pessoas não querem falar, né? Tem um certo receio, e que é importante a gente relatar sobre esse assunto, porque é um assunto que vai entrar na casa de muitas pessoas e vai cuidar da saúde das pessoas. E, gente, não tem problema nenhum, ao contrário. Para mim, essa mulher... Para mim, eu acabei admirando ela ainda mais, né? E nós vamos entender, na verdade, sobre um alerta de problemas que podem acontecer no ânus, né? E essa parte que muitas vezes é tão delicada de se falar, né? De se comentar que existe algo ali. E aí a gente aproveita para também explicar um pouquinho para as pessoas que estão em casa, o que na verdade é o abscesso perianal, né? Como ele surge, e também explicar um pouquinho qual a diferença dele para a hemorroida. Tudo bem? Tudo bem, obrigada pelo convite, Vanusa, bom dia. É interessante, eu fico feliz com essa postura da Dora, porque são assuntos que as pessoas não comentam, as pessoas têm vergonha de procurar atendimento médico. Muitos pacientes entram no consultório e falam: ai, doutora, eu estou com vergonha de falar, de ser examinado, por esse tabu e esse receio que as doenças da região perianal ou íntima acabam gerando. Então, quando alguém que está na mídia, jovem, começa a mencionar e a falar sobre esse tipo de problema, a gente tira esse receio e traz com que esses pacientes busquem atendimento, busquem tirar suas dúvidas. Então, isso é muito importante para a nossa população. E aí a gente já entra falando das diferenças e como elas acontecem, né? Nessa área tão íntima e que muitas vezes ela se torna, fica muito dificultoso você chegar nesse assunto, porque as pessoas já criam histórias e mais histórias a respeito dessa parte do corpo. E aí as pessoas ficam mais tímidas ainda de falar sobre o assunto. Exatamente. O abscesso, ele pode acontecer em qualquer parte do corpo, né? Uma doença de pele é um processo inflamatório infeccioso da pele, Sim. Onde, como defesa do organismo, a gente cria pus ali naquela região e fica o abscesso que a gente conhece, ou íngua, como algumas pessoas conhecem. Quando ele acontece na região perianal, qual que é o problema? É uma região de pouco acesso, de pouca visibilidade. Então, muitas vezes, o paciente ele não identifica que tem um problema na região. O primeiro sintoma que ele relata é dor. Geralmente dor para sentar, dor para ir ao banheiro, para evacuar. Então, esse geralmente costuma ser o primeiro sintoma. Porém, como é um processo infeccioso, inflamatório, ele tende a evoluir, que foi exatamente o que a Dora relatou. Ela disse que achou no começo que era um pelinho encravado e que percebeu que foi piorando até ela não conseguir mais sentar, não conseguir caminhar direito, e ela buscou atendimento de urgência no hospital. Essa é a evolução comum do abscesso. E o que é que causa o abscesso? A grande maioria dos casos do abscesso anorretal, ele é causado por inflamação das glândulas que a gente tem no ânus. O ânus, ele tem que se lubrificar para a gente conseguir evacuar de forma confortável. Então, quando uma dessas glândulas, por algum motivo, obstrui e inflama, evolui com o abscesso. Certo? Então, a grande maioria. Existem algumas causas menos comuns. Por exemplo, já aconteceu de abscesso anorretal do paciente que engoliu uma espinha de peixe, um ossinho de galinha, e aí isso vai passando pelo intestino e prende lá no reto. Quando fura lá no reto, isso inflama, gera um abscesso. Ou então, outra causa comum são as doenças inflamatórias intestinais. Não sei se você já ouviu falar de doença de Crohn. Sim. Pronto. Pacientes com doença de Crohn, eles têm tendência a ter abscessos perianais também. E às vezes a gente descobre o problema intestinal através do abscesso.
Então, é comum pacientes que têm abscesso perianal, para a gente descartar essas outras possibilidades, eles são indicados fazer colonoscopia, para investigar o intestino também, para saber se foi só uma inflamaçãozinha da glândula ou se tem alguma doença intestinal por trás causando isso. Nossa, e o que chama atenção é que as pessoas não têm nem ideia que através dessa influenciadora, nós acabamos tocando no assunto que foge um pouco da hemorroida. Esse é o problema, porque na visão geral, tudo que dói no ânus é hemorroida. Sim. O paciente acha que tá, eu já atendi paciente que chegou falando, doutora, minha hemorroida está inflamada. E quando eu fui examinar era um abscesso. Porque a gente tem essa cultura de que doer o ânus é hemorroida, eu vou passar uma pomadinha e vai resolver. E não é bem assim. E a diferença principal é que a hemorroida, apesar dos sintomas, do desconforto, ela tem uma evolução mais crônica. Você pode ficar aí semanas, dias com crise de hemorroida, isso não te leva a uma evolução grave. Mas o abscesso, por ser uma doença infecciosa, ela pode sim ter uma evolução grave, principalmente em pacientes diabéticos, pacientes idosos, pacientes com alguma debilidade de imunidade. E a gente precisa mostrar essa diferença. Qual é a diferença do abscesso com a hemorroida? A hemorroida mexe com as veias? A hemorroida é uma varize. Do mesmo jeito que a gente tem varizes nas pernas, a gente vai ter a dilatação dessas veias na região do ânus. Então, assim, todo mundo tem a veia hemorroida. Sim. Certo? Todos nós temos a veia. O que acontece na doença hemorroidária é quando essa veia, por algum motivo, dilata, engurgita, como se fosse uma varize. Sim. E aí os sintomas vão ser principalmente ou sangramento ou dor. Então, por isso que doeu naquela região é hemorroida, mas existem outras causas como fissura, abscesso, fístula, que podem também causar dor naquela região. Por isso a importância de a gente não ter vergonha de procurar atendimento médico, de ser examinado, para que o médico consiga definir qual é a sua situação. Pronto, e muitas vezes a pessoa guarda esse problema dentro de casa, ele vai ficando gigante. Exatamente. De uma forma que as pessoas acabam não observando o que está acontecendo de fato. E o que chama atenção é que o ânus realmente ele tem algo que pode infeccionar ainda mais, né? E que são as fezes, né? Porque se tem um cortezinho ali é mais complicado. Agora, doutora, eu queria chamar a atenção das pessoas que estão assistindo o nosso programa por essa questão da prevenção. No caso dela, ela passou por várias cirurgias. Até que ponto você pode evitar essas cirurgias? Não tem como. Não tem como? O tratamento do abscesso é puramente, né? Lógico que sempre tem exceção, né? Mas a grande maioria dos casos, o abscesso é tratado de forma cirúrgica. Por melhor que seja um antibiótico, não resolve o problema do abscesso se eu não fizer uma drenagem, que é o que a gente chama de sarjar, né? Sim. Quando você abre ali aquela loja de pus e drena aquele pus, porque só aí é que o antibiótico consegue de fato fazer efeito e acabar com a infecção. E no caso da Dora, ela passou por várias cirurgias, não só pelo abscesso. O abscesso é um momento agudo ali, a infecção inicial. Você vai para o pronto-socorro, faz a drenagem do abscesso, usa o antibiótico. Mas, em alguns casos, a longo prazo, no momento de cicatrização desse abscesso, ele pode formar o que a gente chama de fístula, que é como se fosse um túnelzinho que fica com um furinho ali no bumbum e algumas secreções vão vazando por ali. É como se o espaço do abscesso não fechasse todo e deixasse um caninho ali drenando secreção. Então, a cirurgia que ela passou depois, aí já foi para tratar a fístula, que é como se fosse um momento secundário pós-abscesso. É porque nesse momento aí é para acontecer uma cicatrização e, obviamente, não é uma parte extremamente confortável, né, doutora? Exatamente. E é isso que às vezes retarda a vinda do paciente ao consultório, porque ele vai segurando a dor, ele vai segurando o desconforto e ele só procura ajuda naquele momento que vira realmente insuportável. E aí, às vezes, o fato dele ter esperado tanto, isso progride tanto a evolução da doença, que faz com que isso precise de não só uma cirurgia para drenar, mas outros processos depois, como foi o caso dela. Doutora, no caso das mulheres, elas é quem sofrem mais com esses problemas? Ou não? O caso acontece com homens e mulheres? Abscessos e fístulas são mais comuns nos homens, por incrível que pareça. É verdade. É porque eles não falam. Muitas vezes ficam calados, ficam guardando um problema para eles que não é hemorroida. Isso. Não é hemorroida, ficam guardando para si e isso dura uma vida inteira. Quais são os graves problemas que podem acontecer para aquela pessoa que não busca um profissional para fazer o tratamento? Um abscesso não tratado, que se deixa evoluir, ele pode gerar o que a gente chama de doenças necrotizantes na região perianal. Pode evoluir para um quadro infeccioso grave, o paciente precisar de UTI, precisar de cirurgias até de bolsa de colostomia,
porque a região está toda infectada. Então, realmente, o abscesso é uma doença aparentemente simples, mas que, se não for tratada da forma adequada, pode evoluir até a óbito. Doutora, ainda falando da hemorroida, que também é uma doença que as pessoas costumam dizer que acontece mais em homens. Isso é uma verdade ou não? Ambos, tanto homem como mulher. Podem ser acometidos, o que depende muito é do momento. Por exemplo, é muito comum que as mulheres sejam acometidas pela hemorroida na gestação, ou então mulheres que ficam muito tempo, profissões que ficam muito tempo sentado, ou que ficam muito tempo em pé. A mesma ideia das varizes. Tudo que dificulta o retorno venoso das pernas da gente também vão ser fatores para piorar a hemorroida. E tem também uma história familiar, genética. Quando a gente tem a história do pai, da mãe, dos irmãos terem hemorroida, a gente tem uma chance maior também de evoluir com hemorroida. Pronto. E aí a gente quer chamar a atenção para as pessoas que estão assistindo o nosso programa, quais são os cuidados que as pessoas devem ter, né? Principalmente com essa parte do ânus e relacionada até à depilação. Isso influencia também ou não? A depilação, ela gera um trauma. Sim. Na região da pele, principalmente depilação a cera, né? Então, esse trauma pode ser a porta de entrada para a bactéria e pode predispor a inflamações, a foliculites, que a gente chama, que é a inflamação do pelo ali da região. Então, também vai ser um processo infeccioso, mas por um caminho diferente do abscesso anorretal. O abscesso anorretal que inflama são as glândulazinhas do ânus mesmo, não relacionado à depilação. Na depilação, não. A gente vai ter doenças de pele mesmo, infecção da pele por conta do trauma. A questão do pelo ajuda numa... Você já ouviu falar de cisto pilonidal? Sim. Que acho que ela até comentou. O cisto pilonidal, ele pode infectar e formar um abscesso na região ali do sacro, né, do cóccix. Mas é uma doença diferente do abscesso anorretal. Ele, sim, às vezes é porque o pelo cresce para dentro e gera um processo inflamatório crônico que vai formar esse cisto. Aí, nesse caso, quando é essa doença, a depilação a laser, como ela evita que o pelo continue crescendo, ela, sim, ajuda a evitar que esse cisto pilonidal volte. Doutora, ainda falando de candidíase, qual a ligação dela com esses problemas? A candidíase, geralmente, ela aparece quando eu tenho algo desregulado na flora da região geniturinária, da região perianal. Ela não está muito associada ao problema do abscesso. Sim. Geralmente, ela aparece mais naqueles pacientes que têm disbiose, alteração de flora intestinal, ou pacientes que fazem uma higiene exagerada da região, porque aí você acaba destruindo a flora bacteriana natural e dando espaço para os fungos crescerem. Doutora, o que a gente poderia passar de informação ainda para quem está assistindo o nosso programa sobre esse assunto e os cuidados? O mais importante é vocês sempre levarem em conta que não é normal ter dor para ir ao banheiro, e não é normal ter dor ao sentar, ao andar de bicicleta, etc. Então, sempre que você tiver sintoma, procure o médico para examinar, porque os sintomas das doenças perianais, até o câncer anal, ele tem como sintoma dor. Então, eu preciso examinar esse paciente para realmente diferenciar se o que ele tem é um abscesso, é uma hemorroida, é até um câncer do canal anal. Então, se você não é normal ter dor na região anal, se você tem dor, procure o médico para ser examinado. Doutora, ainda para finalizar, a questão de cortezinhos ou até mesmo uma coceirinha, identifica algo também do tipo? O cortezinho a gente chama de fissura. Sim. Que geralmente é quando a pessoa ou tem o intestino preso, as fezes passam ali e machucam, ou estresse. Excesso de estresse aumenta a pressão no músculo anal e faz com que tenham esses cortes. Então, se eu não trato isso no começo, vira uma fissura que a gente chama de crônica. E aí aquele cortezinho não cicatriza mais sozinho. O paciente pode até precisar de cirurgia para poder resolver isso. Então, por isso, quanto mais cedo você procura atendimento, mais fácil da gente conseguir resolver isso só com medicamento e não precisar da cirurgia. Doutora, é impressionante o que você está falando e o que chama bastante atenção é de sempre a questão do estresse está associado a problemas de saúde no organismo inteiro. Quem que vai pensar que uma fissura anal é causada por estresse? Mas isso chama atenção porque durante esse ano inteiro a gente falou muito de saúde mental. Estamos finalizando o ano em quase todos os assuntos de saúde se fala muito do estresse. Então, assim, quanto mais a pessoa puder... A gente sabe que o estresse está na vida de todo mundo. Em algum momento da sua vida você vai passar por um estresse.
mas é importante a pessoa pensar um pouco mais e tentar ter essa inteligência emocional de não se estressar tanto com tantas coisas, né? Para que isso tudo venha cuidar do nosso corpo por inteiro. E lembrar de cuidar da mente, Sim. né? Porque quando a pessoa vem com uma fissura, que eu falo, olha, pode estar associado ao estresse, a pessoa só quer tratar a fissura. Ela não quer tratar a causa base, que é o estresse. Então, tudo isso ajuda no tratamento. Doutora, muito obrigada pela sua presença. Imagina. Quem quiser entrar em contato com você, tem um Instagram, mas eu queria que você reforçasse seu Instagram. Obrigada. É doutora Conceição aqui no Instagram e para agendamento de consultas no 3131-9090. Pronto, e qualquer coisa vocês podem entrar em contato com a nossa produção, que ela passa a informação da doutora especialmente para vocês. E, gente, por favor, não há tempo e nem é tempo da gente ter vergonha de cuidar da saúde. Por que vergonha? Se você sabe que esse problema de saúde vai te levar a um médico de qualquer jeito, em algum momento da tua vida você vai ter que procurar algum familiar, alguém que você ama, alguém que está perto de você para te ajudar. Não espere esta dor permanecer na tua vida para que você venha, num momento de situação mais grave, procurar um profissional. Eu acho que não há necessidade para isso. Eu acho que a palavra vergonha para saúde é uma vergonha você não buscar um profissional. Isso sim. Não tenha vergonha de buscar um profissional para cuidar da tua saúde. Quem te ama, quem te respeita, quem te quer bem, com certeza vai ficar feliz de ver você procurar um profissional para cuidar de você. Porque essa pessoa quer a tua vida, que é a tua qualidade de vida. E são estas pessoas que você tem que querer perto de você. A palavra vergonha muitas vezes acontece porque você está incomodado com o outro. E você tem que se incomodar com você, de você estar bem, bem com a tua vida, com a tua qualidade de saúde, porque quem vai viver, quem vai sentir na pele é você. Tá? A gente tem que falar dessa forma, porque eu acho que a saúde mental começa daí.